com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados. E ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite, de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe disse: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E respondeu ele: Legião é o teu nome, porque nós somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava-lhe perto uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que aconteceu. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicavam o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Diga amém. Amém. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, muito obrigado por nos reunirmos aqui nessa noite de paz, de adoração, de gratidão. E nós pedimos ao Senhor, Pai, que nessa noite o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, Pai, para, Pai, meditarmos na Tua Palavra, para compreendermos a Tua Palavra e, acima de tudo, vivermos a Tua Palavra. Porque a Tua Palavra é vida e a Tua Palavra tem o poder de transformar a nossa alma, de transformar a nossa história. Então, tudo aquilo, Pai, que vamos meditar nessa noite, tudo aquilo que o Senhor vai ministrar sobre as nossas vidas e tem ministrado nessa noite, entre no nosso coração e transforme aquilo que precisa ser transformado. É isso que te pedimos e te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode se sentar. Nós vimos há 2 semanas atrás, ou melhor, na semana passada, o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 8, que falava exatamente sobre o momento antes de Jesus chegar na terra dos Gerazenos. Ou como os outros textos, os textos correspondentes de Mateus e de Lucas, falavam e trazem, ao invés de trazer o nome de Gerazenos, chama de Gadarenos. Amém? Por causa da terra de Gadara. O Evangelho de Mateus, ele fala que eram 2 endemoniados. O Evangelho de Lucas também fala que eram 2 endemoniados. E Marcos, ele vai relatar o encontro de Jesus com um desses homens. Amém? Isso não quer dizer que a Bíblia está se contradizendo ou que a Bíblia tem um erro. Somente que duas pessoas que viram o mesmo fato relataram de maneira diferente. Amém? Então, um dos evangelistas, ele relatou ali a presença de um endemoniado, e o outro evangelista, ele relatou a presença de 2 endemoniados. Amém? Mas o que nós precisamos entender aqui, o que nós precisamos ter aqui na nossa mente, é que chegando até lá, havia uma pessoa endemoniada, e essa pessoa endemoniada, ela estava ali fazendo coisas terríveis. Esse homem, essa pessoa, ela estava vivendo entre os sepulcros, vivendo no meio de gente morta, vivendo onde havia sujeira, vivendo sem roupa, vivendo escandalizado.
Mas como eu disse aqui na semana passada, nós vimos como Jesus ele acalmou a tempestade. Mas ao acalmar a tempestade, ao acalmar o vento, ao acalmar aquela situação que eles estavam vivendo ali, aquela situação adversa, eles exclamaram, e isso o final do texto do Evangelho de Mateus capítulo 8, aqui Marcos capítulo 4, também diz uma frase maravilhosa que eles disseram. E disseram assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, no episódio em que Jesus está no barco com os discípulos, nós vamos ver Jesus se apresentando como aquele que tem o domínio, o poder, a autoridade sobre a natureza, porque o vento e o mar lhe obedecem. E agora, quando Jesus está diante de uma pessoa endemoniada, ou seja, uma pessoa possessa por um demônio, Jesus ele vai nos mostrar que, além de ter autoridade sobre o vento e o mar, sobre os poderes da natureza, porque ele também é Deus, Criador, que criou todas as coisas e tem poder sobre as forças da natureza, ele vai mostrar também no texto do Evangelho de Marcos, capítulo 5, que ele é maior e ele tem autoridade sobre os demônios. Amém? Então Jesus está mostrando que ele tem poder e autoridade sobre os poderes da natureza, e agora ele está mostrando que ele tem poder e autoridade sobre os poderes das trevas. E logo depois, nós vamos ver na semana que vem, eu já vou dar um spoiler para você, Jesus ele vai curar uma mulher enferma e ele vai ressuscitar uma jovem, mostrando que Jesus ele também tem poder sobre a morte e sobre as enfermidades. Então nós servimos ao Senhor que tem todo o poder. Nós cantávamos antigamente uma canção que dizia: todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E de fato ele é, porque nós encontramos um homem vivendo numa situação deplorável. As pessoas tinham medo de se aproximar daquele homem. O verso 2 e o verso 3 ele termina dizendo que nem com cadeias, mesmo com cadeias, alguém poderia prendê-lo. Aquele homem ele estava possesso por demônios que davam a ele uma força, uma agressividade que fazia com que ele estivesse distante, que ele estivesse afastado, que ele estivesse à parte de todo e qualquer contato com a sociedade. E é isso que o inferno ele quer fazer com a nossa vida. É isso que o diabo ele quer fazer na nossa vida. É isso que o diabo ele quer causar na nossa vida. Ele quer nos afastar de tudo aquilo que pode nos aproximar de Deus. Ele quer nos afastar de tudo aquilo que pode trazer para nós algum tipo de benefício, tudo aquilo que pode trazer para nós algum tipo de alegria, tudo aquilo que pode trazer para nós algum tipo de conforto, de consolo. Ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho que nos leva ao Pai, os demônios e o diabo, ele é o caminho que te leva para o inferno. Como Jesus diz que ele veio trazer vida, o inferno, o diabo e os demônios, eles querem levar você para a morte eterna. E como a palavra de Deus diz que Jesus é a verdade, o intuito de Satanás é sempre propagar o engano, a mentira. Como diz o Evangelho de João capítulo 8, que ele não somente é mentiroso, mas ele é mentiroso desde o início, sendo ele o pai da mentira. E aquele homem, ele estava possesso por muitos demônios. Mas repare que quando nós chegamos no verso 6, a realidade daquele homem começa a mudar. A vida daquele homem, a história daquele homem começa a mudar. Como um dia a minha vida mudou, como um dia a sua vida mudou. Porque algo de extraordinário aconteceu com aquele homem. Ele teve um encontro com Jesus. E mesmo possesso por demônios, diz a Bíblia no verso 6, capítulo 5, verso 6, quando de longe viu Jesus, aquele homem endemoniado, quando ele viu Jesus, ele correu e adorou ao Senhor.
Nós não encontramos aqui Jesus de prontidão dando alguma ordem, ou se aproximando daquele homem, ou realizando qualquer tipo de ação milagrosa ou ação espetacular. Somente a presença de Jesus, quando ele desce do barco e ele se põe à vista daquele homem mesmo endemoniado, aquele homem, diz a palavra de Deus, ele correu, ele foi ao encontro de Jesus, ele se prostrou diante de Jesus. E ele adorou a Jesus e exclamou com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Os demônios, diante da presença de Jesus, eles têm que reconhecer quem Jesus é. E eles sabem e reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, que ele tem todo o poder e que ele tem autoridade sobre eles. E diante de Cristo, diante do Jesus que eu e você servimos, todo o poder das trevas tem que se prostrar, tem que se dobrar. Por isso, se nós estamos nele, nós não temos o que temer. A palavra do Senhor diz que o diabo ele não pode te tocar. A palavra do Senhor diz que ele anda ao seu derredor, e ele anda ao seu derredor não é à toa, é porque ele não pode te alcançar, ele não pode te tocar. Se você estiver em Cristo, e se Cristo for tudo de mais importante na sua vida, nenhum poder das trevas prevalecerá contra a sua vida. E esse texto ele nos prova que diante da presença de Jesus, aquele homem que estava possesso de inúmeras entidades satânicas e malignas, ele se prostra e ele adora a Jesus. E Jesus, como ele é maravilhoso, como ele é tremendo, ele vai começar o processo de libertação daquele homem. Mas a palavra de Deus nos mostra que toda libertação, ela tem um propósito. Nós não servimos a um Deus que faz metade da obra da nossa vida. Nós não servimos a um Deus que quer te dar um alívio por um tempo e te deixar depois. Nós servimos a um Deus que ama você, que se importa com você e que se importa com a sua vida. E Jesus começa nesse texto a nos ensinar como ele trabalha e como o seu poder é grandioso e tremendo, e como ele pode transformar a vida do homem. A Bíblia diz que ele, imediatamente, ele disse ao espírito imundo: saia desse homem. E ele pergunta àquele espírito: qual é o teu nome? E a resposta é: Legião é o meu nome, porque somos muitos. O conceito mais próximo e mais real de legião, naquela época, era de uma legião do exército romano. E uma legião romana era composta de 6.000 homens. Então a palavra de Deus vai nos dar a entender que aquele homem, ele estava possuído por aproximadamente 6.000 entidades malignas. 6.000 demônios atormentavam aquele homem. 6.000 demônios atormentavam a vida daquele homem. Aquele homem estava com a sua mente completamente possuída, os seus sentidos completamente tomados, a sua vida completamente destinada ao inferno, até que ele tem um encontro com Jesus. E aqueles demônios, eles vão rogar ao Senhor. Eles vão rogar ao Senhor. Se você ler o mesmo texto correspondente nos evangelhos sinóticos de Mateus e de Lucas, você vai ver que o questionamento daqueles demônios é por que Jesus veio os atormentar antes do tempo. Porque eles fazem esse tipo de questionamento. Se você quiser, abra comigo Mateus capítulo 8, volta aí um pouquinho. Mateus capítulo 8. O questionamento que eles fazem é relatado um pouco diferente a partir do verso 28. Mateus 8, a partir do verso 28. Lá no verso 29, ele diz assim: eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Viestes aqui nos atormentar antes do tempo? E por que os demônios eles fazem esse questionamento a Jesus? Porque eles sabem que haverá um tempo, haverá um dia, haverá uma hora, o grande dia do Senhor, em que eles serão lançados definitivamente no lago de fogo e enxofre. E não mais poderão atormentar a humanidade.
E Jesus então se aproxima deles e eles rogam-lhe encarecidamente, diz o verso 10, Marcos capítulo 5, verso 10, e rogou-lhes encarecidamente que os não mandasse para fora do país. E ora, pastava ali perto uma grande manada de porcos. E aqui essa manada de porcos, ela começa a nos dar algumas informações. Primeiro que aquele povo, se eles criavam porcos, eles não eram um povo que seguia os costumes judaicos, não eram um povo judeu, não era um povo que estava ali inclinado à religião judaica. Porque a religião judaica, ela proíbe expressamente que os seus seguidores, eles consumam carne de porco. E ali, ao contrário, eles criavam porcos. Mas Jesus agora ele vai começar a tratar no cerne da questão, porque a criação de porcos naquela cidade era uma atividade extremamente importante, que tinha uma importância não somente social, como uma importância econômica. E ali haviam diversas criações de porcos, diz o verso 11, uma grande uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Então aqueles demônios, eles tinham a consciência de que, se Jesus havia chegado naquele lugar, se Jesus estava diante daquele homem, inevitavelmente eles deveriam sair dali. Porque quando Jesus dá uma ordem, quando Jesus ele fala, aquilo que ele fala deve acontecer. Aquilo que Jesus diz que acontecerá de fato, vai acontecer na sua vida. Aquilo que Jesus determina que acontece na vida de alguém, aquilo que Jesus diz e declara ou determina na vida de um homem ou de uma mulher de Deus que tem um encontro real e verdadeiro com ele, como aquele homem endemoniado da cidade de Gadara teve, de fato acontece. Porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é libertadora. E para que você seja liberto, de todo e qualquer poder das trevas, o que você precisa é da palavra de Deus sobre a sua vida. A palavra de Deus que nos liberta, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade que nos liberta é a palavra de Deus. A verdade que nos cura é a palavra de Deus. A verdade que transforma o nosso ser, que transforma a vida de alguém, é a palavra de Deus. A palavra que vem de Jesus, a palavra que vem de Jesus para as nossas vidas. E a palavra para a vida daquele homem foi: sai para aqueles demônios. Sai agora. E eles tiveram que sair. E o clamor daqueles homens era: deixa que a gente saia daqui então, do corpo desse homem, que a gente entre ali nos porcos. Deixa que a gente saia daqui e não nos mande para longe, me manda para os porcos. E diz a palavra do Senhor, que Jesus, permitindo, aqueles espíritos imundos saíram, e quando entraram nos porcos, aquela manada, que era de cerca de 2.000 porcos, precipitou-se no despenhadeiro, diz o verso 13, para dentro do mar, e eles se afogaram. Porque a intenção de Satanás, a intenção dos demônios é sempre causar morte. Eles entraram nos porcos. Aqueles porcos ficaram desesperados, enlouquecidos. Eles estavam pastando calmamente. Mas quando os demônios entraram, eles se precipitaram no despenhadeiro e morreram. Mas não foi um porco, não foram 3 porquinhos, como a história que a minha filha gosta de ler, mas foram 2.000 animais lançados ali. Então, aquele momento em que os porcos morreram, foi um momento que causou grande prejuízo para aquela cidade. Prejuízo no trabalho daqueles homens, prejuízo social, porque uma das principais atividades da cidade era a criação dos porcos, e um prejuízo financeiro, porque eles viviam do comércio, do cuidado, e também na sua alimentação daqueles animais. Então agora, a partir do momento que ele vai libertar aquele homem e curar daquele mal que ele estava seguindo, Jesus agora ele passa a provar
aquela cidade em relação à sua presença. E o que acontece? Diz o verso 14 que começou a ter ali uma reação daqueles homens que criavam os porcos. Eles são chamados no verso 14 de porqueiros. Porqueiros, aqueles que cuidam dos porcos. E os porqueiros, eles começaram a observar o que tinha acontecido e começaram a anunciar na cidade, começaram a anunciar pelos campos aquilo que havia acontecido. E nós vamos encontrar aqui, nesse momento, uma grande oportunidade que aqueles homens tiveram. Aqueles homens passaram por uma grande perda, mas aquele momento de grande perda também era um momento de grande oportunidade. Porque quem tinha chegado na cidade era o próprio Jesus. Sempre que Jesus chega, sempre que nós estamos diante da presença de Jesus, nós estamos diante de uma grande oportunidade. A presença de Jesus é a oportunidade que você tem de ser curado, é a oportunidade que você tem de ser liberto, é a oportunidade que você tem de ter a sua vida transformada. Lucas capítulo 19 fala que Jesus estava passando com uma grande multidão e um homem chamado Zaqueu, o irmão Sérgio citou aqui na nossa aula, Zaqueu ele viu ali uma grande oportunidade. Jesus estava passando por ali. E o que ele faz? Ele não olha para a multidão. Zaqueu ele não olha para o problema, ele não olha para a dificuldade, ele sobe numa árvore porque ele era de pequena estatura. E quando Jesus passa por ali, quando ele entra na presença de Jesus, ele aproveita aquela oportunidade. E Jesus ele vai comer com Zaqueu lá na casa dele. E a Bíblia diz que ele foi salvo. Naquele dia, Zaqueu ele aproveitou a sua oportunidade. Ele aproveitou o momento em que Jesus estava próximo dele. E assim tem que ser com cada um de nós. Nós precisamos aproveitar cada momento em que nós estamos na presença de Jesus. Em oração, em leitura, em comunhão. Nós precisamos aproveitar cada momento que nós estamos na presença de Jesus para que a nossa vida seja transformada. Para que cada um de nós experimente a libertação do pecado, para que cada um de nós esteja mais perto de Jesus, para que cada um de nós esteja no centro da vontade de Deus. E Jesus ele está dando uma oportunidade para todos os homens daquela cidade, homens, mulheres, crianças, de terem a sua vida transformada. Então diz a Bíblia que saiu o povo para ver o que tinha acontecido. E quando eles chegam lá, eles vão ver um cenário diferente. Agora está ali Jesus e seus discípulos. Aquele homem que vivia entre os sepulcros, aquele homem que andava nu, aquele homem que causava um alvoroço, eles vão ver aquele homem, diz o verso 15, assentado, vestido em perfeito juízo. Agora já não era mais aquele louco endemoniado. Já não era mais aquela pessoa problemática. Já não era mais aquela pessoa que causava pânico, medo na vida das pessoas. Pelo contrário, aquele homem agora ele está em plenas faculdades mentais. Aquele homem agora ele está plenamente vestido. E aquele homem está agora em perfeito juízo. Mas a Bíblia diz que eles olharam para aquele homem e eles temeram. Eles tiveram medo. Eles temeram. A reação deles não foi de alegria, não foi de regozijo. A reação deles não foi de chegar e fazer uma festa, porque aquele homem que era do povo deles, da cidade deles, havia sido transformado, havia sido curado, havia sido liberto. Não. A reação daqueles homens enche o meu coração de tristeza. Eu acredito que Jesus também se entristeceu olhando para eles. Porque ao invés de celebrar, de se alegrar, eles estavam temendo pela transformação que acontecia na vida daquele homem. E eles começaram a se lamentar. Eles olharam para Jesus, presenciaram os fatos, provavelmente foram até a beira do precipício e olharam aqueles porcos mortos lá embaixo.
e falaram: nós não queremos mais esse Jesus aqui junto com a gente. Nós não queremos mais essa pessoa que causou tanta transformação nesse lugar. Porque eles tiveram dois sentimentos que nós não podemos ter de maneira nenhuma na nossa vida. Dois sentimentos que nos travam, dois sentimentos que nos limitam, dois sentimentos que nos impedem de encontrar Jesus e de ter uma vida plena com Ele. Primeiro sentimento, eles tiveram medo. O medo, ele nos trava. O medo, ele nos paralisa. O medo nos impede de nos aproximar de Jesus. Eu lembro de quando Jesus ele veio andando sobre as águas e encontrou os seus discípulos. A Bíblia diz que dos 12 discípulos, 11, primeiramente, tiveram medo. Um teve ousadia, que foi o apóstolo Pedro. Eles imaginavam que estavam vendo um fantasma. Talvez eu e você também imaginaríamos. Porque não é todo dia que a gente anda de barco e vê alguém andando sobre as águas. Né? Ainda mais de noite, no meio da tempestade. Eles acharam que era um fantasma. Mas dentre aqueles 12 homens, os 11 estavam medrosos. Um se levantou, o apóstolo Pedro se levantou e falou: se você é mesmo Jesus, me chama para andar sobre as águas contigo. Olha, valentia, intrepidez, ousadia, que é o sentimento que nós devemos ter diante de Jesus. Senhor, se o Senhor me deu poder para curar, então eu vou orar crendo que as pessoas serão curadas. Se o Senhor me deu poder para libertar no nome de Jesus, então eu vou orar e as pessoas vão ser libertas. Se o Senhor me deu poder para prosperar, eu vou ser fiel e eu vou abençoar e eu vou prosperar onde eu estiver. Nós precisamos agir com ousadia. E Pedro teve ousadia, ele começou a andar sobre as águas com Jesus, mas diz a Bíblia que ele vendo a força do vento e as ondas que se levantando, tirando os olhos de Jesus, ele teve medo. E no momento que ele teve medo, ele começou a afundar e começou a se afogar, até que Jesus estendeu a sua mão e o tirou de dentro da água. O medo, ele nos trava. O temor, ele nos limita e nos impede de prosseguir na caminhada rumo ao propósito que nós temos, que é estar perto de Jesus, que é viver em Jesus, que é estar no centro da sua vontade em todo momento. E o segundo sentimento que eles tiveram foi o sentimento de interesse. O que aconteceu ali em relação aos porcos causou a eles um grande prejuízo. Eles olharam para Jesus e falaram: vem cá, esse homem está trazendo prejuízo para a gente. Antes a gente tinha pouco, a gente tinha dinheiro, agora ele está trazendo prejuízo. Então nós não queremos este homem aqui. Porque existem pessoas que buscam a Jesus somente por interesse. Eu busco a Jesus para ele abrir a porta de emprego, eu busco a Jesus para ele me dar fama, eu busco a Jesus para ele me dar dinheiro, eu busco a Jesus para ele abrir a porta, e aí Jesus abre a porta e ele vai embora da presença de Jesus. Nós precisamos buscar ao Senhor, porque nós amamos ao Senhor. Nós precisamos buscar ao Senhor, não somente por aquilo que Ele pode nos dar, mas precisamos buscar a Jesus por aquilo que Ele é. E Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Pai, Ele quer cuidar de nós. Como nós cantamos aqui, se eu não tenho a Ti, eu não tenho nada. Se você tem riqueza, fama, dinheiro, tudo aquilo que de material você pode alcançar, mas você não tem Jesus, você é pobre, você é miserável. Mas se você tem Jesus, na sua vida, Ele mora no seu coração, e Ele te deu a vida eterna, e Ele te deu tudo aquilo que você precisa para viver, você tem tudo, você é rico. E diz a Bíblia que você terá um tesouro no reino dos céus, mas aqueles homens rejeitaram o tesouro celestial e disseram: Jesus, nós não queremos mais você aqui no nosso mundo.
Nós não queremos mais o Senhor fazendo a sua obra aqui. Nós não queremos mais que você esteja no nosso meio. E diz o verso 17, que começaram a rogar que ele se retirasse da terra deles. E ao entrar Jesus no barco, lembra que nós falamos no início da mensagem? Jesus, ele não faz nada sem propósito. Jesus, ele não liberta sem propósito. Jesus, ele tem um propósito em tudo aquilo que ele faz. E aquele homem que havia sido liberto, ele tem uma atitude completamente contrária às pessoas daquela cidade. Porque quando nós conhecemos a Jesus e servimos a ele, de fato, nós passamos a ser diferentes de todo mundo. Quando nós servimos a Jesus, o natural é que a gente ande na contramão daquilo que o mundo faz, na contramão daquilo que o mundo vive, na contramão daquilo que o mundo prega. E o que ele fez? Ele não queria que Jesus fosse embora não, mas Jesus está entrando no barco. E aquele homem começa a gritar, começa a rogar a Jesus para que ele pudesse estar ali no barco com ele. Porque quando a gente tem a presença de Jesus, a gente quer mais da presença dele, a gente quer estar mais perto, mais junto do Senhor. Senhor, permita-me que eu que era escravo, eu estava aqui no meio dos sepulcros, eu agora esteja aí dentro do barco, navegando com o Senhor, não importa para onde o Senhor me leve. A gente não vê aquele homem fazendo questionamentos. Senhor, para onde o Senhor vai? Ele não estava querendo uma carona, ele estava querendo ir com Jesus, ele estava querendo navegar com Jesus, não importa para onde o Senhor vá. Foi o Senhor que me libertou, foi o Senhor que mudou a minha vida. Eu quero estar contigo em todo momento. Mas Jesus, ele diz, não, você não pode estar comigo no barco, porque eu tenho um propósito para a sua vida. Eu tenho um propósito para você, eu tenho um chamado para você. Muitas vezes, diz a palavra do Senhor, o homem, ele esquadrinha dentro do seu coração planos. E ele quer determinar diante de Deus onde e como e de que maneira ele vai servir ao Senhor. Mas Deus, ele tem um propósito, ele tem um ministério, ele tem um chamado para a sua vida. E como diz a palavra do Senhor, é melhor fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade do homem. Porque a vontade de Deus, diz a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ela é boa, perfeita e agradável. Ela é boa, perfeita e agradável. Nem sempre boa, perfeita e agradável ao nosso eu. Nem sempre boa, perfeita e agradável ao nosso coração. Nem sempre boa, perfeita e agradável aos nossos interesses. Mas ela sempre será boa, perfeita e agradável diante do Senhor. E é isso que importa. Importa que a gente siga a vontade de Deus diante de tudo e diante de todos. Jesus, então, diz o verso 19, não lhe permitiu, mas ordenou. E olha a ordem de Jesus. Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Várias vezes nos evangelhos, presta bem atenção, várias vezes nos evangelhos, Jesus, ele curava alguém, ele libertava alguém e falava, ó, boca fechada. Você não vai contar para ninguém. Outras vezes, Jesus, ele curava alguém e mandava ele se apresentar a pessoas específicas. Ó, vai até o sacerdote e apresenta a oferta. Mas aqui não. Aqui Jesus fala, ó, vai para a tua casa, volta lá para os seus, eles vão ver a mudança na sua vida e começa a falar, começa a anunciar, começa a testemunhar de tudo o que o Senhor fez e como Ele teve compaixão de ti. Então você vai entender que em cada vida, em cada situação, em cada momento, Jesus tem um propósito. Então não devo olhar para o meu irmão, porque às vezes o propósito que Deus tem na vida do meu irmão é um e para a minha é um propósito diferente. E para o outro, é um outro propósito. O meu olhar, ele não deve ser para A, para B ou para C. O meu olhar é para Jesus e para aquilo que Ele quer na minha vida. E se Ele mandou você ir, vá. Se Ele mandou você fazer, faça. Se Ele mandou você pregar, pregue. Se Ele mandou você orar, ore.
Se Ele mandou você abrir, abra. Se Ele mandou você evangelizar, evangelize. O que quer que seja, que Jesus mandou que você realize, realize. E você vai ser bem-sucedido. Porque quem manda, quem te ordena, quem te envia, Ele garante que em todas as coisas você é mais do que vencedor. E aquele homem, ele ouve um não de Jesus. Você não vai entrar no barco comigo. Quantas vezes nós ouvimos nãos de Deus? A questão não é quando nós ouvimos o não de Deus. A questão é como nós reagimos ao não de Deus. Você pode orar e falar, Deus, eu quero isso, e Ele dizer não. Não quero, não é o melhor para você. Mas como que você reage? O mais importante é, depois do não de Deus, você fica tristinho? Você fica amuadinho? Você desiste? Você vai para a caverna, como foi com Elias? Você vai para o monte, afastado? Você fica tristinho, chateadinho? Ou você fala, tudo bem, Senhor, o Senhor falou não aqui, então me diz, o que eu devo fazer? Foi o que aquele homem fez. Ele ouve a voz de Deus. Ele ouve a instrução do Senhor. Ele ouve a vontade de Deus. E para nós encerrarmos a nossa mensagem hoje, o que ele faz? Ele obedece ao Senhor. O centro de todo aquele que serve ao Senhor. O centro da vida de todo aquele que serve ao Senhor é viver uma vida de obediência diante de Deus. Ele libertou aquele homem para que aquele homem tivesse a oportunidade de obedecer ao Senhor. E diz o verso 20, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. E todos se admiravam do que aquele homem pregava. É isso. O Senhor, Ele te chamou para que você seja curado, para que você seja liberto, mas para que você anuncie, para que você viva na presença dEle, para que você viva a vontade dEle, para que você não dê ouvidos à multidão, mas para que você foque e prenda os seus olhos em Jesus, naquilo que Ele mandou você fazer. E quando você estiver no centro da vontade de Deus, não tem jeito. As pessoas vão olhar para você e vão se admirar com o brilho do Espírito Santo, com o poder de Deus se manifestando na sua vida. E aquele homem que as pessoas tinham medo, aquele homem que Jesus encontrou lá no versículo 1, 2 e 3, aquele homem nu, aquele homem sujo, aquele homem que tinha raiva e causava medo, pânico nas pessoas, agora ele está anunciando aquilo que Jesus fez na vida dele. E todos se admiravam daquilo que ele falava, todos se admiravam da libertação, todos se admiravam da cura, todos se admiravam porque a obra não foi de homens, a obra foi de Jesus. E quando Jesus ele transforma de verdade. Quando Jesus ele cura de verdade. Quando Jesus ele faz, e o poder de Deus ele é liberado e o poder dele se manifesta na vida de alguém, ele transforma. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Receba do poder de Deus. E aquilo que Deus, Ele manifestou, Ele ordenou que você fizesse. Não espera pelos outros. Não se importa o que as pessoas estão falando. Não importa o que as pessoas estão fazendo. Faça e obedeça. E você vai ver as portas se abrindo. E você vai ver o poder de Deus se manifestando na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Vamos adorar o Senhor, vamos falar com Deus. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja tu, Deus. Nós te adoramos, ó Deus, nessa noite, ó Deus, pela tua palavra.